Você já fez umas jams legais aí também, né? Cara, fui abençoado em algumas situações, né? Na época do IGT. Do GT. Estudando lá, teve... Assim, eu falo que foi um dos auges da escola, porque assim, tava vindo muito guitarrista gringo pra cá fazer os workshops, masterclass, né? E aí, assim, tive assim, o prazer de poder subir no palco pra tocar com o Steve Vai, uma masterclass. Caramba, véio, que... O Andy Timmons também. Aí depois assisti também lá o Joel Orchestra, que é o guitarrista do Whitesnake hoje, né? Aí teve outros guitarristas que eu não consegui assistir. O Scott Anderson, ele também fez workshop lá no IGT, só que eu tava em show com a banda, esse daí eu perdi. Eu falei, putz, esse eu queria ter assistido também. Que doideira. Mas eu falo que eu fui muito abençoado ali, cara, de ter esse privilégio de subir no palco ali pra tocar com eles. Você tocou junto com o Steve Vai, né? Cara, até hoje me pergunto por que eu, né? Porque, assim, pô, cara, a escola lá, o IGT, nessa época, era referência, é referência ainda no Brasil. O Brasil inteiro ia pra lá, né? Ele me pergunta por que ele... E... É mais fácil eu perguntar por que eu? Pelo amor de Deus, pô. Então, assim, o Brasil inteiro se deslocava para estudar lá, né? Era, talvez, vamos falar assim, a escola com mais reconhecimento no país, né? Lembro que, eu do interior, na minha turma, tinha um cara do Rio de Janeiro, aí numa outra turma tinha um cara do Rio Grande do Sul. Então, assim, cara, o Brasil todo lá. Aí, como eu tava na reta final do curso, o IGT Advanced, né? O professor lá escolheu alguns os alunos que se empenhavam mais, né? Estudavam mais, assim. Aí quando falou dessa situação que ia rolar uma jam, eu falei, cara, não acreditei, né? Eu nem tava botando fé. Mas fui no dia, porque a masterclass lá dele, na verdade, é uma aula, né? Que ele deu pra gente lá. É uma aula que ele... mas não é aula sobre tocar, nada disso, né? Era mais falando essa parte do mental, psicológico do músico, né? Porque ele até brincou, falou assim, pessoal, não vou falar de escala de exercício aqui, porque vocês estão na melhor escola do Brasil, então não vou entrar nesses detalhes aí, vamos falar. E falou, aliás, de algo importante também, né? Questão mental. Tipo, ele contou muitas histórias dele, né? Revelou uns casos que muita gente colocava lá em cima e ele falou que não, cara, eu sou ser humano igual todo mundo, né? Então, muita gente criava algumas lendas, né, dele, assim, né? E aí, na hora, ainda lá assistindo a Master, de boa lá na minha, né? Aí eu fui ver que era real mesmo, na hora que a dona da escola lá, a Mônica, ela começou a chamar o pessoal lá no canto, assim, do palco, pra gente ir pro camarim dele, né? Eu falei, caraca, bicho, vai rolar mesmo, então. Aí teve um cara da minha turma também que fez a jam lá. Aí depois dele fui eu, né? E, cara, e assim, não tem palavras, né? Pra explicar. E aí que tá o músico também preparado, né, meu? Preparado, porque... Você vê que... Não, cara, mas assim, nesta aula, ele conversou muito com a gente, que daí ele fala até de situações de jam dele com outros músicos. Ele fala assim, cara, o negócio é cada um ficar na sua praia. Você não vai entrar na onda do outro cara, porque às vezes você vai se dar mal. Então, sempre quando ele toca, ele vai explorar as facilidades dele. Ele não vai nas dificuldades. Todo mundo, ele fala assim, estudem as dificuldades, mas sempre quando vocês forem demonstrar alguma coisa, né? Mostrem sempre as facilidades que vocês têm, né? Não mostra as dificuldades. As dificuldades deixa ali, estuda elas, né? Mas exagera nas facilidades. Que daí, aí ele conversou muito lá com a gente, falando sobre, né? Contando as histórias dele, na época de Frank Zappa e Whitesnake, David Lee Roth, as experiências. E daí eu falei, pô, cara, legal, né? Então você vê, né? O cara é de carne e osso, igual a gente. É uma referência no planeta, né? Na guitarra, há todos esses anos ainda. É um dos deuses da guitarra. E, assim, cara, foi uma sensação única. Eu gostaria de ter aquela sensação de novo ali, de estar no palco fazendo um som ali junto, mas agora não sei se isso um dia será possível, né? A gente não sabe os planos de Deus, mas impossível não é, né? Porque já aconteceu, né? Mas será que vai ser de novo? Mas da hora, não tem como dizer. Que da hora. E daí teve também um outro, o Andy Timmons. Andy Timmons. O Andy Timmons eu já assisti ele 3 vezes lá no IGT.
teve masterclass com ele também, dando algumas aulas para nós e falando sobre carreiras, coisas também, experiências de vida da estrada, né? Cara, aí depois na última rolou a jam lá com ele, cara, extremamente legal, cara, super participativo. Ele dá espaço pra galera improvisar, ficar à vontade tocando ali, ele vai curtindo o seu som junto, sabe? Então também foi essa outra jam aí. Que da hora. Mas sou muito grato a Deus por poder ter participado. E me pergunto ainda, né? Cara, mas como assim um cara de Baté vai estar estudando em Sampa e vai tocar com o Steve Vai ou com o Andy Timmons, né? Porque, cara, você pega o bairro lá, às vezes um bairro lá é do tamanho de São Carlos, né? Então, cara, como assim, bicho? Um bairro? Então, um tanto de gente, cara de Baté, sai daqui para estudar lá. Mas os planos de Deus, né? Não tem como a gente explicar. É só aceitar e aproveitar. Da hora. São caras que... Eles são conhecidos, assim, no meio musical, pelo seu instrumental, né? Sim. A gente tava falando instrumental aí, com certeza. Joey Satriani. Joey Satriani, eu sou baterista, mas eu conheço... Essa guitarra é dele, né? Era um sonho de consumo, né? Eu conheço ele de tantos guitarristas falar e... Sim. Né? E essas alavancadas, quem que você acha que te inspirou? E o Joey Satriani foi que ensinou o Steve Vai, é isso? Foi professor? Foi um dos professores, né? né? Logo no começo ali das aulas, o Vai estudou com ele. Depois o Vai também foi para Berkeley, né? Faculdade, né? Se formou lá. Mas o Vai tem um respeito imenso pelo Joey Satriani, cara. Às vezes ele chega, quando é os G3, assim, ele entra no palco, ele já faz isso pro Joey Satriani, que é o mestre dele, né? Então é legal ver isso, né? Então, assim, baita referência. Você viu, Mateuzinho? Aí, Mateuzinho. Quando você for tocar com ele, ó, reverencie. Se você não chegar na aula, não... Você avisa a gente, viu, Maurício? Na masteira. Você que não toca lá barca, não. Vai pesar na cabeça dele agora aquela barca.